Dimas, quero agradecer muito o seu convite, é uma alegria estar aqui para discutir um assunto que eu, com 40 anos de formado, 41 anos de formado, jamais imaginei que pudesse estar falando sobre ele e vivendo este assunto. Portanto, é uma grande alegria e acho que o título que eu tentei dar é absolutamente real. O futuro chegou, porque a imunoterapia sempre esteve no nosso imaginário, não é? E de muitas pessoas. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da história, particularmente dos anticorpos monoclonais, que eu conheço bem, e ela sempre esteve no nosso imaginário. E nós estamos vendo isso chegar numa rapidez brutal. Eu nunca imaginei isso. O CAR-T, vocês devem saber, tem 3, 4 anos. O trabalho da Pensilvânia é 2011. Nós estamos em 2016. Isso está pululando. O trabalho original tem mais de 2.000 citações em tão pouco tempo. De sorte que isso nós vamos usar isso na prática. Esse é que é o problema. Eu sou clínico. Eu vou dar aqui uns petelecos na imunologia, mas não é a minha área, eu sou clínico. E, portanto, eu vou ver isso ainda absolutamente sair das bancadas e chegar na prática. Esse é um timeline de um artigo, e vocês vejam aqui realmente que essa história ela é antiga, não é? Desde as vacinas para varíola, no final do século XVIII, o entendimento em 1860 que realmente havia uma ligação da imunologia com o câncer, a história dos 3 Es, não é? Da perda da vigilância imunológica, esse conceito se formalizou, e temos aqui alguns pontos que são relevantes de imunoterapia, não só de linfomas, mas em outras áreas, a interleucina 2, a Laxels, que vocês devem lembrar, quem frequentava Seattle e conheceu o professor Pfeffer deve lembrar da Laxel. Não é? Em 1997, um marco fantástico na história da oncologia, a aprovação do anti-CD20, o rituximab, que fez um marco histórico na oncologia. Se pensava, e eu vou falar um pouco, que ele seria útil nos linfomas indolentes, onde foi aprovado, mas logo depois os franceses mostraram a grande importância no linfoma difuso de grande célula B e deu um salto na curva de sobrevida de quase 20%, uma coisa inédita na oncologia. Vocês sabem que a oncologia vai de tumores sólidos, vai passo a passo. Isso foi um fato e puramente ao acaso, porque os franceses testaram isso em indivíduos acima de 60 anos e o Cochier, que foi o autor, me disse, por que começou isso? Porque não tinha outra coisa para fazer com pacientes, porque eles nem acreditavam muito no anticorpo monoclonal, pudesse fazer esse grande avanço. No final dos anos 2000, a primeira vacina de câncer, e acho que quem frequenta Lugano deve ter visto Ron Levy, que acho que vocês conhecem, que é um marco na vacina de Stanford, apresentar, alguns anos atrás, eu não me lembro, mas certamente alguns de vocês estavam presentes, apresentar os dados finais de vacina antidiotipo, que teoricamente era por aí esse caminho, e mostrar ele já idoso, mostrar decepcionado que aquilo não deu certo, não se sabe bem por quê, mas aqui em carcinoma de célula renal, aprovado em 2008, uma primeira vacina de anticorpo monoclonal. E acho que nos últimos tempos, o que nós temos de relevante a seguir da imunoterapia com anticorpos monoclonais? A ação nos checkpoints. E nós podemos ver aqui, já aprovado para câncer de pulmão, para melanoma, e mais recentemente agora, acho que em maio deste ano, aprovado para linfoma de Hodgkin, após transplante, após uso de brentuximab, refratário ao brentuximab. Não sei se vocês têm alguma experiência,
tenho alguma pequena experiência, muito interessante essas drogas. E o outro é a terapia. Quando você fala de imunoterapia em câncer, no fundo você está falando em tratamento com célula T. Esse é o âmago da coisa. E nós estamos agora, a partir, vocês sabem, esse estudo eu fui ler um pouco a história, talvez vocês conheçam melhor do que isso, começou em Israel, depois foi para os Estados Unidos, mas na realidade quem desenvolveu isso foi o grupo da Pensilvânia, e para variar isso teve uma demanda legal, não é? Da empresa que foi criada, depois entrou a Novartis no meio, mas na realidade vocês vão ouvir com muito mais propriedade sobre isso, não comigo, mas com os que vão me suceder. Bem, então vocês sabem que o tratamento do câncer entra dentro da quimioterapia, radioterapia, cirurgia, cada uma delas renascendo. Mesmo quimioterapia que a gente achou que estava esgotado, vocês vejam a bendamustina. Bendamustina é uma droga dos anos 70, 60. É uma droga comum, que tem só 2 focos de ação, fantástica. Então a quimioterapia não está esgotada. Eu acho que as perguntas que sempre se faz, desafio aos experts, bom, acabou a quimioterapia, vamos para a imunoterapia? Eu acho que não, acho que a quimioterapia ainda tem espaço. A radioterapia, que também voltou, estou dizendo em linfoma, voltou a ser usada com a moderna radioterapia, com menor dose, maior foco, voltamos a usar a radioterapia. Cirurgia, certamente os cirurgiões vão morrer de fome, porque nessa área, acho que o conceito está ruim, corta, tira, certamente. Foi muito útil, quer dizer, a cirurgia ainda não é? Mas a área de linfoma, certamente não. A terapia-alvo, né, que às vezes, quando você vai falar de imunoterapia, isso é meio confundido, na realidade a terapia-alvo começou com os inibidores de tirosina-quinase, a LMC, um exemplo típico, e hoje, isto nas doenças linfoproliferativas, você conhecendo bem, particularmente, as vias de sinalização que partem do receptor de célula B, via tirosina-quinase de Bruton e PI3K do outro lado, com 2 drogas novas, o ibrutinib e o idelalisib, e eu digo que a gente começa essas drogas começam a funcionar quando a gente começa a aprender a pronunciar sem gaguejar, né? Esse é o primeiro passo que a droga está começando a ser bem-vinda, né? E vocês sabem que isso funciona como uma corrente elétrica, né? Eu costumo dizer que isso, porque eu vi alguém dar esse exemplo, que isso é como se fosse aquele castelo de dominó, né? Quer dizer, você bate na primeira pedra e de repente você consegue descobrir alguma coisa que corta no meio. Então, essas drogas, essas moléculas que agem nas vias de sinalização de receptor de célula B fazem isto. E a imunoterapia, tá certo? Bom, quais são os itens da imunoterapia? Os anticorpos monoclonais, por certo, a estimulação imune não específica, o uso de vírus oncolíticos na imunoterapia, e há um aprovado recentemente, que eu vou mostrar para vocês, as vias do checkpoint, dos inibidores de checkpoint, que é fantástico, realmente estes 2 caminhos, a terapia adotiva com célula T, que é o fulcro dessa reunião, são, eu acho, que os 2 pontos mais relevantes e que por aqui a gente vai ter uma avalanche de novas drogas e de novos conceitos mesmo terapêuticos. Em relação aos anticorpos monoclonais, a gente não sabe direito como eles agem. Mesmo o rituximab, a gente não sabe direito como ele age. A gente sabe que age no sistema imunológico, particularmente no complemento, na parte da imunologia relacionada a anticorpo, mas na realidade ele tem uma ação direta, levando à apoptose, que a gente não conhece adequadamente. Certamente, isso é verdade, particularmente modificando esta ação do sistema imunológico, isto pode criar novos anticorpos. É o exemplo dos anticorpos anti-CD20 tipo 2. O obinutuzumab, in vitro, tem 100 vezes mais potência do que o rituximab. Portanto, aqui é um mundo ainda que
Isto pode ser o alvo, por certo. O clássico é o CD20, mas existem inúmeros outros alvos. O CD30 é motivo de discussão, eu vou conversar um pouco. Bem, esse anticorpo monoclonal, ele pode ser um anticorpo isolado, mas ele pode ser combinado com radioisótopo, ou com toxinas, ou com quimioterápicos. E, portanto, aqui também é um mundo grande pela frente. Bem, a terapia não específica, de estimulação imune não específica. Esses são alguns exemplos. O uso de citoquina, lembro da interleucina 2, particularmente o carcinoma de célula renal. Isso foi muito estudado em Seattle, conforme eu disse, com o professor Pfeffer. Os interferons, que ainda se usa hoje em dia, não é? O GM-CSF, que em alguns anticorpos são acoplados para você buscar particularmente as células mesenquimais para poder estimular o sistema imunológico. O uso do BCG, vocês não usaram, eu usei BCG. Ainda se usa hoje para carcinoma de bexiga, mas os franceses, o professor Maté, fazia imunoterapia nas LLA, de duas formas, usando ascaridil. Vocês nunca, não sabem, você sabe disso? Você usou isso? Eu usei. Eu queria que o paciente estivesse aqui, porque alguém teria usado, mas acho que então só eu aqui usei. E você fazia escarificação com BCG, fazia no braço da pessoa, fazia escarificação. Aquilo era uma tragédia. O cara já estava doente, você ainda fazia escarificação, aquilo infectava para pôr BCG. Então, os franceses faziam isso, né? Maté fazia isso. Os Toll-like receptor agonists são receptores que existem na maioria das células imunológicas e que você pode fazer um agonista. Esses receptores são principalmente para vírus e bactérias, mas podem ter outras funções, antitumoral inclusive. Existe hoje um agonista aprovado que basicamente quando é carcinoma basocelular no início. E as vacinas, tá certo? As vacinas. Agora, as vacinas podem ser de dois tipos. Vacinas profiláticas, vocês conhecem bem o papel da vacina contra o HPV, contra a hepatite B, por causa do carcinoma renal, o HPV, um número muito grande de carcinoma, não só cervical, mas outros, cabeça e pescoço, né? E as vacinas terapêuticas, né? Então vamos ver as vacinas terapêuticas. As vacinas terapêuticas podem ser vacinas contra a célula tumoral. Normalmente, isto não é feito com a célula tumoral do paciente, mas com células tumorais do mesmo tumor que aquele paciente tem. Isso de pouco sucesso, mas existe isso na prática. E as vacinas contra antígenos, não é? E as vacinas contra antígenos que você pode identificar na superfície celular, que preferentemente sejam específicos daquele tumor, não é? Portanto, é aqui que teve um grande... Por que as doenças linfoproliferativas é que tiveram esse grande avanço? Porque a gente conhece muito bem a biologia dos linfócitos. Isto, vocês vão ver, em cada passo deste, é extremamente importante você conhecer a célula, você conhecer as estruturas da membrana celular, por exemplo. Portanto, é isto que diferenciou um pouco o carcinoma de pulmão dos linfócitos. O carcinoma de pulmão, agora começam a aparecer alguns dados de imunologia, mas se imaginava que ele pudesse responder muito pouco à terapêutica imunológica, não é? Bem, as células dendríticas, não é? que são células absolutamente possíveis, você retira as células dendríticas e você estimula essas células dendríticas fora do organismo, in vitro, com antígenos do tumor, e depois reinfunde as células dendríticas. E as vacinas baseadas em vetores, normalmente vetores virais, particularmente os retrovírus, mas outros vírus também. Bem,
Os inibidores do immune checkpoint, basicamente são contra essas três estruturas, esses três receptores. Acho que vocês sabem, com certeza, mais do que eu, até esses checkpoints são muito interessantes. Eles modulam a ação do linfócito T. Eles modulam. Para que aquela ação do linfócito T não ultrapasse aquele necessário para a sua ação. Isto modula a autoimunidade e impede que você tenha uma lesão orgânica importante. Portanto, você tem nos linfócitos T, você tem algumas estruturas que estimulam e outras que inibem. E, basicamente, duas dessas estruturas é onde hoje a gente tem antagonistas, contra o CTLA e contra o PD, ou o seu ligante, o PDL, que deve estar na célula tumoral. É muito interessante isso. E o dado interessante é que isso faz com que o sistema imune atue muito precocemente. E esse talvez seja um truque do sucesso dessa terapia. Bem, aqui repetindo isso, aqui mostrando um pouco, agora de forma de um cartoon, os dois alvos onde a gente tem medicamentos nessa linha de checkpoint, nessa via de checkpoint. O CTLA4 e o PDL1, o PD1 e o seu ligante, o PDL1, que está na célula tumoral. Você pode bloquear tanto um quanto bloquear outro. E nós temos muitos, acho que eu tenho um diapositivo, muitos, mas basicamente 3 drogas nesta linha. Uma delas, o nivolumab, já aprovada e recentemente aprovada, acho que em maio desse ano, aprovada para a Hodgkin. Então está aqui alguma dessas drogas, o nivolumab, o pembrolizumab, que é a segunda droga. Bom, e a terapia adotiva, não é? Essa que como é que ela é feita? Ela é feita de duas formas. Uma, utilizando os linfócitos que estão no microambiente. Você retira esse linfócito, cultiva esse linfócito e você pode devolver o linfócito. E o outro é com as células, com o CAR T-cell, que é o Chimeric Antigen Receptor T-cell. Isso é uma coisa fantástica, não é? Acho que eu tenho, mais para frente eu vou mostrar, mas acho que vocês vão mostrar com muito mais propriedade como isso funciona e as grandes possibilidades. Quer dizer, nós estávamos conversando aqui agora, o alvo inicial foi o CD19, mas pode ser qualquer alvo. Hoje, inclusive, para a célula tumoral, eu estava falando do CD30, seria muito interessante que se pudesse ter, para que a gente não ficasse repetindo o que os outros, com muito mais propriedade, com muito mais dinheiro, vão fazer. Talvez a gente pudesse achar um nicho para poder mexer com isso. Você tem biespecíficos hoje, você tem então uma série de coisas que vocês vão dizer com muito mais propriedade. Bem, aqui está um exemplo de que por que a evolução das doenças proliferativas, porque a gente conhece bem as células, a gente conhece os antígenos de superfície, e para que esse antígeno seja alvo, ele tem que ter algumas das características. Primeiro, está expresso em grande quantidade na célula, isso é óbvio. O segundo, ele tem que ter características para ele tem que ser transmembrana, para que ele seja mais fixo e que não descole junto com o tratamento. E algumas outras características físico-químicas que interessam a se tornar esse alvo. Esses anticorpos podem ser murinos, e acho que todos vocês sabem, aí é chamado MUMAB, né? Ou o quimérico Shimab, rituximab, por exemplo, ou humanizado Zumab. Né? Bem, então está aqui o CD20, que tem essa característica, ele é transmembrana, não é? Ele é fixo, ele não descola. Aqui o anticorpo monoclonal. Bem, o mecanismo de ação a gente não sabe bem qual é, mas de qualquer forma, tanto o complemento quanto o anticorpo as vias são as duas, e é muito interessante isso, porque parece, e esse é um racional para o desenvolvimento dos anticorpos de segunda geração, que você deve focar mais uma via. Se você tiver as duas vias, isto diminui a ação do anticorpo
E é exatamente isso que o obinutuzumab faz. Mas, cada vez mais, se entende um pouco a ação direta do anticorpo, levando a célula à apoptose. Bem, o rituximab, ele age num epitopo externo do CD20 e a possibilidade de a gente ter novos anticorpos. O ofatumumab, que é um outro exemplo, ele é também de primeira geração, mas ele age num outro epitopo do CD20. Bom, então aqui está, e o obinutuzumab, que é de segunda geração, ele com uma mudança nos açúcares da região FC, com uma chamada glicoengenharia, ele faz com que esse receptor tenha muito mais afinidade pelo antígeno. Portanto, esse é um anticorpo, tem muito mais efeito adverso na primeira infusão, mas ele é muito mais potente do que o rituximab, do que o ofatumumab. Bem, ok, só para mostrar, esse aqui é o estudo piloto, o estudo pivotal do rituximab, e vocês vejam que o estudo feito pelo McLaughlin, do MD Anderson, foi feito em 160 pacientes muito tratados, de baixo grau, porque os linfomas indolentes, é onde se acreditava que o rituximab ia funcionar. E esse foi o estudo piloto, mostrando que em pacientes já com muito tratamento anterior, eles tinham uma taxa de resposta de quase 50%, e esta curva de sobrevida livre de progressão. Com esse estudo, ele foi aprovado e logo depois se viu que, na realidade, ele é usado em linfoma indolente, mas particularmente tem o seu papel em linfomas agressivos, linfoma difuso de grandes células B, linfoma de Burkitt e todos os linfomas que sejam CD20 positivos. Uma estratégia é você acoplar ao anticorpo monoclonal alguma coisa que vai agredir a célula, o radioisótopo, principalmente o ítrium 131, e aqui está o ítrium mostrando. E essa medicação, ela é extremamente relevante em linfoma folicular recaído ou transformado. Ela simplesmente caiu em desuso por um motivo de como funciona a oncologia nos Estados Unidos. Mas ela caiu em desuso, mas não por causa de uma questão financeira, porque o oncologista, quando vai fazer isso, ele passa o doente para o médico nuclear. Portanto, ele perde o doente. Essa é a explicação de bastidor por que é que isto não tem. Eu tive alguma experiência com essa droga na Argentina, porque a Argentina fez, há uns 10 anos atrás, conseguiu fazer in-house lá, um acoplado com ítrium. Nós não temos ítrium no Brasil, só tínhamos no IPEM, eu cheguei aí a discutir isso lá, para artropatia em hemofilia. Bom, então vamos ver, eu queria mostrar então rapidamente, para encerrar, quais são as drogas aprovadas, não no Brasil, mas pelo FDA ou pelo EMA na Europa. Então, o interferon alfa para micose fungoide, e hairy cell e leucemia linfoma de célula T do adulto, o anti-CD52, o alentuzumab, nós não temos mais, tivemos um bom tempo, ele saiu do mercado, para LLC refratária, particularmente com deleção 17, para linfomas de célula T, o anti-CCR4, que recentemente foi nominado como CD129, é o mogamulizumab. Você vê que esse ainda não está muito usado, porque você tem que ainda, para ATL, leucemia linfoma de célula T do adulto, refratário recidivada, os anti-CD20, rituximab, com as indicações conhecidas, o ofatumumab para LLC, aquele paciente que não pode receber fludarabina, e o obinutuzumab para LLC, em primeira linha também para paciente que a gente chama de slow go, que não pode receber fludarabina. E recentemente aprovado nos Estados Unidos para linfoma folicular refratário ou recidivável, junto com a bendamustina. O ítrium conjugado para linfoma de baixo grau, que não se usa mais. O anti-CD30, com vedotin, eu me lembro, muitos anos atrás, o grupo de Colônia desenvolveu um anti-CD30
naked, sem acoplamento com nada. E foi um desastre, foi um fracasso total. Mais recentemente, vocês sabem, se desenvolveu uma estrutura acoplada ao CD30, que é uma toxina, o Vedotin, e isso foi fantástico. Quer dizer, os pacientes com Hodgkin, onde a gente ficou anos e anos e anos e anos sem ter nenhuma novidade, ainda hoje a gente usa o ABVD dos anos 70, 72, portanto, passamos muitos anos sem ter nada de novo. Essa medicação veio, e vocês sabem que 15% dos Hodgkins são doentes graves, refratários primários ou recaídos precocemente, que você tem pouco recurso, o transplante dá uma sobrevida longa nesses pacientes de só 50%, portanto aqui, sem dúvida, é um lugar que a gente precisa de novas drogas, então o brentuximab veio ocupar um espaço fantástico aqui, mais recentemente foi aprovado em pacientes com transplante de alto risco, você fazer manutenção, que é o estudo chamado ATERA, e também para outros linfomas, os linfomas T, que são CD30 positivos. Mais ou menos 30%, 40% dos linfomas T são CD30 positivos. Portanto, essa medicação poderia ser usada. Mas, particularmente, no linfoma anaplástico... por que eu estou voltando aqui? Não. Bem, aqui o brentuximab, Bom, o anti-PD1, o nivolumab, aprovado para o Hodgkin clássico, recidivado ou em progressão após transplante e após uso do brentuximab vedotin. Bem, eu não vou falar disso, vocês são os especialistas, mas este realmente é o outro ponto extremamente relevante e aqui a gente tem muito para desenvolver. Aqui são o que eu achei, algumas empresas, este é o Dr. Juno, que está aqui, Carl Juno, da Universidade de Pensilvânia, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um hard maratonista, vocês sabiam disso? Ele é um maratonista de alto. E ele já está, apesar disso, sofrendo as suas ações na justiça por questão de patente, de coisa, é um assunto que está na moda aí, essa coisa. Mas realmente não é o pai, mas foi quem desenvolveu o estudo, acho que vocês conhecem a história daquela criança com 3 ou 4 recidivas de LLA e que está aparentemente curada já há alguns anos em remissão da doença. Bem, então essa é a imunoterapia para os linfomas, isto aqui é o que há de novo, em terapia adotiva, em checkpoints, inhibitors, anticorpos monoclonais e terapias com vacina. De sorte que esse é um grande mundo e que está chegando, está muito próximo da gente. Muito obrigado.